Muito bem, então, aqui com o presidente do Atlético, Adson Batista. Adson, que classificação suada, hein, rapaz? 1-1 com o Santa Cruz, um time da terceira divisão, mas que demonstrou muita qualidade, principalmente para defender, né, Adson? Realmente, você colocou muito bem. Time muito arrumado, com jogadores experientes, jogadores acostumados a jogar até em Série A, né? E nós tivemos muita dificuldade. Nosso time alternou em alguns momentos, mas a gente tem que dar crédito à equipe do Santa Cruz, que foi muito competitiva, marcou muito bem. Nós tivemos umas chances assim, cruciais para definir o jogo, somente aqui do lado direito, muitas bolas para o Reginaldo, que ele podia buscar profundidade, ele estava tentando fazer o cruzamento, já transferir o mais rápido possível, podia ter mais calma, mas no geral foi sofrido, mas futebol é assim, graças a Deus que nós passamos, eu agradeço muito a Deus. Agora vem aí o São José de Porto Alegre, mais um time da Série C, um time que tirou a Chapecoense na segunda fase e agora são 2 jogos. Você vê com bons olhos essa situação de serem 2 jogos, um jogo só estava melhor? Como é que você vê essa terceira fase da Copa do Brasil? Não, eu acho mais justo 2 jogos, porque você tem condição de jogar no seu campo e no campo do adversário. Eu acho que é mais justo. Deveria ser assim. Essa Copa do Brasil, eles colocam a gente para jogar nos campos aí que não tem a mínima condição. Lá é sintético, né? Não, sintético, tudo bem, mas a gente vai consciente do que nós vamos enfrentar. Nós vamos lá em Rondonópolis, a área estava com 3 metros a menos, então nós demos grito lá e o juiz... Gol mais alto? Gol mais alto. Então, assim, precisa ser um negócio tratado de maneira mais profissional, né? Porque isso realmente faz a diferença e eu acho que tem que ser 2 jogos. Por ranqueamento. Quer fazer um jogo? Faz esses times que tá sem série ou na série D, faz eles um contra o outro e os clubes com maior ranking entram mais para frente. Então, eu acho que tem que respeitar quem investe, quem tá melhor ranqueado, quem tem melhores condições, porque é meritocracia, não pode igualar todo mundo. Adson, até pela influência, pelo relacionamento que você tem com o pessoal da CBF, já tem ideia de quando serão esses jogos contra o São José, a ordem desses jogos? Olha, eu não quis falar antes, né? Porque isso parece que gera soberba, né? Eu quis esperar, nós estamos classificados, a partir da manhã a gente vai buscar informações na CBF e nos inteirar dessa situação. Mas existe possibilidade de assistir na semana que vem? Olha, eu não posso te falar nada. Eu vou falar na CBF, vamos ver o que é o pensamento, o que está acontecendo, porque agora que nós estamos classificados, eu tenho condição para ver isso. Essa verba que entra, a importância dela, Adson, de ter mais R$1,5 milhão na conta do Atlético? Você não tenha dúvida, né? Lógico que descontando os impostos dá 1.300.000 e tal, mas, meu amigo, isso para nossa reforma lá, é Deus que põe a mão. Acho que nós merecemos mais que o Santa Cruz, porque nós conseguimos passar. Então, é incalculável o quanto é importante para nós. O Atlético chega à terceira fase da competição, mais um pouquinho vai encontrar aqueles times tradicionais que estão na Libertadores e que vêm para a disputa da Copa do Brasil. Hoje, pelo que o Atlético vem demonstrando dentro de campo, no Campeonato Goiano, também na própria Copa do Brasil, você acredita que o Atlético tem condições de chegar nessa fase, alcançar esse nível da competição e entrar de igual para igual com essas equipes que hoje estão na Libertadores? Olha, não adianta eu pensar lá e não fazer o momento, porque o momento é o São José. São José é o maior adversário do mundo, nós temos que pensar dessa forma, né? Passamos São José, vamos fase a fase, né? E depois, se isso acontecer, a gente encara com a maior seriedade possível. O Atlético é importante ele ir encontrando esses desafios para realmente ver o que falta, o que a gente tem que melhorar, mas o importante é que a equipe hoje conseguiu fazer um bom jogo, sabe? E conseguiu passar. Isso que é o mais importante. Kozlinski, nas cobranças por pênalti, fez 2 defesas, importante, né? Um goleiro que está aí tendo a sombra agora, que é o Jean. O Jean foi até liberado para resolver esses problemas particulares, e aí tem o Kozlinski que dá conta do recado também. O Kozlinski mostra que o Atlético tem um setor mais bem servido. Se todo o setor do Atlético, Alex, tivesse tão bem servido como o gol, eu estaria tranquilo. O gol perdido pelo Júnior Brandão, ficou muito frustrado no momento, Adson? Como? O gol perdido pelo Júnior Brandão? Não, eu quase infartei aqui, é sinal que meu coração tá bom. Minha saúde melhorou em tudo, porque é muita responsabilidade, é muito desgaste, mas é o futebol, é o que nós amamos e o que nós queremos sempre estar próximo. Sobre treinador, o Atlético mantém o Eduardo, já está trabalhando com alguma possibilidade de algum nome para os próximos dias? Como é que anda essa situação? Olha, o Eduardo é técnico interino, faz parte da comissão técnica permanente do Atlético. A gente está avaliando isso com muito cuidado, eu não posso errar mais, né?
Eu não posso trazer um treinador e esperar que no dia a dia aqui a gente consiga conhecer ele. Eu tenho que buscar um treinador dentro da minha eficiência de a gente, ao longo desses quase 15 anos, conseguir sempre fazer o Atlético um time competitivo. Então, vou com calma, sem desespero, não ir em onda de ninguém, de empresário, e ter calma, porque minha comissão dá conta, o trabalho dia a dia é muito bom. É evidente que lá na frente eu vou precisar de uma referência maior, de um treinador, que às vezes o auxiliar vai desgastando com os jogadores, que isso acontece, porque ele é um funcionário do clube e às vezes o jogador precisa de uma referência maior, que ele possa olhar como uma pessoa que seja algo mais para ele. Então é evidente que nós vamos buscar um treinador, mas eu tenho calma porque eu sei que o trabalho está sendo de muita qualidade. Em 2017 a gente acompanhava lá o dia a dia do Atlético. O Doriva teve um aproveitamento de 10%, Marcelo Cabo foi de 0% no Brasileirão, João Paulo Sanches teve um aproveitamento de 43%, inclusive é o segundo técnico nos pontos corridos com o melhor aproveitamento no comando do Atlético. E ele era interino também. Isso tudo te faz pensar nessa situação de manutenção do trabalho do Eduardo? É evidente que daqui a pouco eu tenho que entender que um cara que tem conceito, que sabe trabalhar, que faz um trabalho todo dia, trabalhador pra caramba, que faz as coisas com métodos atualizados, com conceitos atualizados, eu vou ter que avaliar, porque as opções no Brasil não são muito grandes. Como não tem opção muito com jogador, não tem também como treinador. Então, você tem razão, é uma pergunta muito importante, que eu vou ter que avaliar isso cada dia. Henri Baca, boliviano, meio atacante, já está em Goiânia. Como é que você chegou a esse nome para o Atlético como reforço, Adson? Nós vimos vários jogos, muitos. Eu vi vários jogos, Cota viu vários jogos, Eduardo, nós acompanhamos muito. Pelos jogos da Seleção Bolívia, ele era o principal jogador, o cara que arrastava, que fazia algo diferente. Trabalhamos caladinho e conseguimos trazer um jogador jovem com o nosso perfil. Vamos ver se ele adapta, se ele consegue mostrar que ele tem um algo mais para jogar no futebol brasileiro. Adson, para fechar aqui com você, o Atlético agora volta as atenções para o Campeonato Goiano, né, antes de mais um confronto pela Copa do Brasil. Você vê que o Atlético hoje, em nível estadual, está bem à frente dos demais, pelo que a gente está acompanhando? Não, eu não falo isso e esses dias... Tá em outro patamar o Atlético? Não, eu acho isso arrogante, né? Eu não gosto dessas palavras, porque o futebol te prega peça. E hoje, se nós saíssemos aqui, a gente ia sair para um time de Série C que tem um bom time. Aliás, eles têm um time de Série B para brigar para subir. Se eles conseguirem manter isso aqui, pagar em dia, fazer um trabalho como tem que ser feito, eles vão chegar ao objetivo deles. É nítido isso. Então, a gente tem que ter pé no chão, humildade, saber que nós vamos encontrar muitas dificuldades e entender que, por exemplo, o Goiás hoje foi lá e ganhou. Ganhou lá com a camisa, mostrou que tem força, que o grupo tem o valor dele. Então a gente tem que entender que o Goiás estava sendo muito criticado, hoje foi lá e ganhou e desclassificou um dos principais times do Campeonato Paulista. Então o futebol, você tem que entender que não funciona assim, cada dia você tem que matar um leão, tem que provar algo e é assim que nós vamos fazer. Ricardo Marques Ribeiro, sua avaliação da arbitragem de hoje, Adson? Eu não gostei, achei que travou muito o jogo, acho que ele não estava feliz para apitar o jogo pro Atlético. Então parecia que era só para um lado, né? Só para um lado, critério só para um lado. E eu não vi nada violento. É evidente que depois que ele deu os 8 minutos, eu respeitei um pouco. Porque se ele tivesse mal intencionado, ele tinha dado 3, 4. E aquele goleiro lá, ele não dormiu lá uma hora porque o sono não chegou. Porque ele deitou lá umas 300 vezes, né? Então a gente tem que entender que hoje o futebol puniu quem fez o antijogo. Parabéns pela vitória e pela classificação. Eu agradeço, graças a Deus, volto a agradecer muito a Deus, porque não foi fácil e nós merecemos. Legal, Adson Batista, presidente do Atlético, falando com a gente aqui na Central da Bola.